Antes de orarmos juntos, convido você a fazer uma pausa. Respire fundo e permita que, antes das palavras, o seu coração se abra para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nos aproximamos do Senhor cheios de pedidos, ansiosos por respostas, desejando soluções imediatas. E isso não está errado. Afinal, Ele é nosso Pai amoroso, e a Bíblia nos ensina que Ele se alegra em dar boas dádivas aos seus filhos. Mas hoje, quero convidar você a ir além da lista de pedidos. Quero convidá-lo a buscar algo ainda mais precioso do que bênçãos materiais ou vitórias momentâneas: a presença, a direção e a sabedoria de Deus para a sua vida. Porque, mais do que portas abertas, mais do que milagres visíveis, precisamos daquele que conhece o caminho antes mesmo que o percorramos. Sabedoria não significa ter todas as respostas ou ser a pessoa mais inteligente da sala. Sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus. É ter discernimento envolto em humildade. É saber escolher o que agrada ao Senhor, mesmo quando parece não fazer sentido aos olhos humanos. A palavra nos lembra: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Sem sabedoria, os sonhos mais lindos podem se desfazer. Com sabedoria, até os dias difíceis se tornam oportunidades de crescimento. Se você deseja que Deus encha sua vida de sabedoria e direção, escreva nos comentários: eu recebo. Quando pedimos a Deus sabedoria, não estamos apenas buscando uma habilidade ou um conhecimento técnico. Estamos pedindo a Ele um presente divino, algo que ultrapassa as fronteiras do entendimento humano e nos conecta diretamente com o coração do Criador. A sabedoria do alto nos conduz por caminhos seguros, nos protege das armadilhas da vida e nos dá discernimento para fazer escolhas que glorificam ao Senhor. Quantas vezes buscamos sucesso, reconhecimento, segurança financeira ou conforto? Mas a palavra nos adverte: todos esses tesouros podem ruir se não forem sustentados pela sabedoria divina. A sabedoria deve ser a base de tudo. Ela é o alicerce firme que nos mantém de pé quando os ventos fortes sopram e as tempestades ameaçam nos derrubar. Sem ela, facilmente nos perdemos. Tomamos decisões precipitadas, seguimos conselhos errados, confiamos em nossa própria força e, inevitavelmente, colhemos os frutos amargos da imprudência. Por isso, o chamado de Deus é claro: antes de qualquer outra coisa, busque a sabedoria. Ela é o que nos mantém íntegros, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em confusão. É ela que nos impede de sermos enganados pelo orgulho, pelas aparências ou pelas falsas promessas. E, o mais lindo, Deus oferece essa sabedoria gratuitamente a todos que pedirem com sinceridade e fé. Se você quer viver de forma sábia, debaixo da direção de Deus, comente agora: glória a Deus! A sabedoria divina não é um prêmio reservado para os mais santos ou para aqueles que possuem anos de experiência espiritual. Não! A beleza dessa dádiva está justamente em sua acessibilidade. Deus não nos exige perfeição, tampouco diplomas em teologia ou méritos espirituais para derramar sobre nós sua sabedoria. A Bíblia é clara em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Que promessa maravilhosa! O nosso Deus não critica a nossa ignorância, não reprova nossa limitação, mas, com generosidade, nos oferece o que mais precisamos para caminhar de forma segura: a sua sabedoria. Ele não se cansa de nos aconselhar. Não revira os olhos diante das nossas dúvidas. Pelo contrário, Ele abre suas mãos, estende seu coração e nos diz: aqui está. Tome a minha sabedoria. Deixe-me guiá-lo. E sabe qual é um dos meios mais poderosos pelos quais Deus derrama essa sabedoria sobre nós? A sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de regras
ou histórias antigas, mas o próprio sopro de Deus, vivo e eficaz, capaz de iluminar nossos passos, corrigir nossos caminhos e renovar nosso entendimento. Por isso, quando abrimos a Escritura, não estamos apenas lendo um texto. Estamos sendo guiados pela voz do Senhor, que nos ensina a viver com verdade, amor e coragem. Se você quer que Deus fale com você através da sua palavra, escreva agora: Fala, Senhor. Um exemplo claro de como a sabedoria divina se manifesta de forma prática está em Provérbios 11, um capítulo que revela princípios poderosos para vivermos com integridade e honra. Logo no primeiro versículo, somos lembrados: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus se importa profundamente com a integridade. Ele não olha apenas para o que fazemos externamente, mas examina as intenções mais ocultas do nosso coração. Nos negócios, nas amizades, nos relacionamentos familiares, Ele deseja que sejamos honestos e justos, pois isso reflete quem Ele é. O segundo versículo também nos instrui: quando vem a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulho nos cega, nos faz pensar que sabemos tudo, que não precisamos de conselhos ou de correção. Porém, a humildade abre as portas para o aprendizado, para o crescimento e, principalmente, para a sabedoria. Reconhecer que não sabemos tudo é o primeiro passo para aprender o que realmente importa. É admitir nossa dependência de Deus e confiar que Ele sabe conduzir nossa vida melhor do que nós mesmos. A humildade não é fraqueza, é força disfarçada, é sabedoria escondida na mansidão. Você quer ser sábio? Então, seja humilde. Peça a Deus um coração ensinável, livre de arrogância, disposto a ouvir mais do que falar e a seguir mais do que liderar, sempre na direção do Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, escreva agora: eu escolho a humildade. Outro ensinamento valioso de Provérbios 11 está no versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Que palavra poderosa! Vivemos em uma sociedade obcecada por dinheiro, status e conquistas materiais. Somos constantemente incentivados a acumular, a buscar segurança nas coisas que podemos possuir. Mas Deus nos alerta: tudo isso é passageiro. Um dia, toda riqueza se desfará, toda posse perderá seu valor. No fim, o que permanecerá será o nosso caráter, nossa justiça diante de Deus, nossa fidelidade à sua vontade. A verdadeira segurança não está na conta bancária ou nos bens que adquirimos, mas na vida reta que cultivamos diante do Senhor. Quando vivemos com sabedoria, fazemos escolhas que não apenas nos beneficiam agora, mas que repercutem na eternidade. É a justiça, ou seja, o compromisso com o que é certo, justo e alinhado à palavra de Deus, que nos livra, que nos protege e que nos garante paz, mesmo em tempos difíceis. Deus não condena a prosperidade, mas nos lembra de que a prioridade deve ser sempre a retidão, a santidade, a vida íntegra diante dele. Pois, quando buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Se você deseja colocar sua confiança em Deus e não nas riquezas, escreva nos comentários: minha segurança está no Senhor. O versículo 8 de Provérbios 11 nos traz mais uma revelação sobre a fidelidade de Deus. O justo é libertado da angústia e o perverso fica em seu lugar. Isso nos lembra que o Senhor cuida daqueles que andam em integridade. Mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus age em nosso favor. A sabedoria divina nos conduz por caminhos seguros, nos livra das armadilhas e nos protege do mal. Muitas vezes, não entendemos imediatamente o livramento de Deus, mas Ele está sempre operando, abrindo portas, fechando outras, desviando-nos de perigos ocultos. Quando andamos em sabedoria,
também desfrutamos da proteção divina. Não significa que nunca enfrentaremos lutas ou tribulações, mas sim que, no meio delas, teremos a certeza de que Deus está conosco, sustentando-nos, fortalecendo-nos e, no tempo certo, nos libertando. Essa confiança é um dos maiores frutos da sabedoria. Saber que não caminhamos sozinhos, que a nossa vida está segura nas mãos do Pai, que nos ama profundamente e que trabalha todas as coisas para o nosso bem. Por isso, vale a pena buscar essa sabedoria com todo o coração, pois ela é um escudo invisível, um guia infalível e uma fonte inesgotável de paz. Se você confia que Deus é o seu protetor e libertador, escreva agora: Deus é a minha segurança. Perceba como esses versículos de Provérbios 11 são verdadeiros mapas para uma vida de sabedoria e segurança. Eles nos ensinam não apenas a evitar os erros, mas, principalmente, a construir uma vida sólida, baseada em princípios eternos. A sabedoria divina não é passiva. Ela nos convida a uma busca ativa, a uma decisão consciente de seguir o caminho de Deus, mesmo quando é mais difícil. Esse processo exige que desaceleremos e perguntemos com sinceridade: Senhor, o que queres que eu faça? Muitas vezes, somos movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas opiniões ou pelas pressões deste mundo. Mas a sabedoria nos convida a calar as vozes externas, aquietar o coração e ouvir o que Deus tem a dizer. Buscar a sabedoria de Deus não é apenas um exercício intelectual, mas uma atitude espiritual. É escolher a voz de Deus acima das emoções, acima das tendências da sociedade, acima até mesmo dos conselhos humanos, que podem parecer bons, mas que não se alinham com a vontade do Pai. Quando fazemos isso, quando buscamos a sabedoria intencionalmente, não apenas recebemos orientação para nós mesmos, mas também nos tornamos fonte de bênção para os outros. Nossa casa se torna um ambiente mais seguro, nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis, e a nossa influência gera vida, cura e esperança. Se você quer ser um instrumento de bênção através da sabedoria de Deus, escreva: Senhor, usa-me com tua sabedoria. Quando vivemos com sabedoria, não apenas nossa própria vida é transformada, mas também impactamos positivamente todos ao nosso redor. A Bíblia nos mostra que a sabedoria é como uma árvore frutífera, que oferece sombra e alimento a quem se aproxima. Assim será a sua vida, quando buscar a sabedoria de Deus de forma constante e sincera. Seus filhos crescerão sob essa proteção espiritual, aprendendo com o seu exemplo. Seus amigos encontrarão conselhos sábios e palavras de encorajamento quando estiverem desanimados. Sua comunidade será abençoada pela sua postura firme e equilibrada. Isso é viver como luz num mundo confuso e caótico. O sábio é aquele que não apenas conhece a verdade, mas vive a verdade. Suas atitudes, decisões e palavras refletem a bondade, a justiça e o amor de Deus. E isso faz toda a diferença. O mundo está carente de pessoas que escolham viver com sabedoria, que optem por decisões baseadas na palavra e não nas emoções ou pressões externas. Por isso, nunca subestime o poder de uma vida sábia. Ela é como um farol que guia os navegantes em meio à tempestade. É como uma ponte segura sobre um rio turbulento. E, acima de tudo, é uma forma de glorificar a Deus, pois quando vivemos com sabedoria, refletimos quem Ele é. Se esse é o seu desejo, declare agora: quero ser luz através da sabedoria divina. Então, eu te pergunto hoje, o que você está buscando? Quais são os desejos que preenchem o seu coração? Muitas vezes, nos aproximamos de Deus com uma lista de pedidos. Queremos provisão, portas abertas, cura, soluções rápidas. E tudo bem, Ele é nosso Pai amoroso e nos convida a apresentar todas as nossas petições diante dele. Mas, será que temos nos lembrado de pedir aquilo que mais importa? A sabedoria. Ela é o bem mais precioso,
mais duradouro e mais eficaz do que qualquer bênção material. Com sabedoria, você saberá administrar o que recebe. Com sabedoria, você tomará decisões acertadas. Com sabedoria, você evitará dores desnecessárias e será conduzido à plenitude que Deus preparou. Tiago 1,5 nos encoraja com uma promessa maravilhosa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus não apenas nos permite pedir, Ele deseja que peçamos. Ele não nos rejeita nem nos acusa de fraqueza por isso. Ao contrário, Ele se alegra em derramar sobre nós sua sabedoria. Não precisamos ser perfeitos ou experts na Bíblia para receber esse presente. Basta termos um coração sincero, humilde e confiante de que o Senhor, que nos ama, também quer nos guiar com sua sabedoria em cada decisão. Se você quer pedir sabedoria a Deus com fé e humildade, escreva agora: Senhor, dá-me a tua sabedoria. Querido irmão, querida irmã, ao final desta reflexão, vamos juntos colocar tudo isso em oração, entregando a nossa vida ao Senhor, que é a fonte de toda sabedoria. Não importa quão confusos ou inseguros possamos estar, Deus está pronto para nos guiar. Peça a Ele que direcione seus passos, que acalme seu coração e que encha sua mente com entendimento divino. A sabedoria que vem do alto não é apenas conhecimento, é paz, é clareza, é força para viver cada dia segundo a vontade de Deus. Lembre-se, não caminhamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor, o nosso conselheiro e a nossa luz em meio às trevas. Mesmo quando não entendemos o caminho, confiamos que Ele sabe o melhor para nós. Que essa sabedoria transforme sua vida, seus relacionamentos e seu ministério. Que ela seja como uma rocha firme em que você possa se apoiar em todas as circunstâncias. Vamos orar juntos. Pai amado, fonte de toda sabedoria, agradeço por tua bondade e paciência comigo. Hoje, entrego a ti meu coração, minha mente e meu futuro. Guia-me com teus olhos, fala comigo com tua voz e conduz-me pelo teu caminho. Que eu viva sempre buscando a tua verdade, honrando-te com cada decisão. Obrigado por me oferecer sabedoria sem limites, com amor e generosidade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva aqui: Amém, Senhor.